Desde que viemos sequestrados da África, a gente já veio como numa condição sobre-humana. Parece que hoje, até hoje, a gente ainda vive numa condição sobre-humana, porque o tratamento, o direito não é dado para a gente. Em 1500, quando o nosso território foi invadido, nós não sabíamos quem eram os nossos inimigos. Hoje a gente sabe. Nós nunca somos ouvidos. Nós nunca somos atendidos no momento que a gente precisa, que a gente necessita. E aí entra a questão, por que fui motivada? Porque é necessário ter uma representatividade dentro da Assembleia Legislativa para que nosso povo seja, de fato, ouvido e seja atendido. Não é para estar tirando aqui, pô. Tá aqui, ó. Garoto Jonatas, 9 anos, da Mata Sul de Pernambuco. O líder quilombola Edivaldo Pereira Rocha, de 52 anos. Ariane Canteiro, de apenas 13 anos. Gustavo Conceição Pataxó, 14 anos. Israel Guajajara, 34 anos. Vitor Guarani Caiová, de 42 anos. Estes são apenas alguns dos nomes de pessoas mortas em conflitos no campo este ano, em especial nos últimos meses, após o início da campanha eleitoral. E a lista é, infelizmente, bem maior. A violência no campo, embora pouco noticiada na TV aberta, é estarrecedora. Nos 2 últimos anos, os assassinatos aumentaram 75%, bem como outras violências contra as comunidades tradicionais e o ambiente. Seguimos com o especial Eleições e o foco no programa de hoje são as candidaturas que enfrentam a violência contra os povos do campo, das águas e das florestas. Eu sou a Luma Prada e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. Quando eu falei que eu ia, foi assim, um espanto para todo mundo e medo, né? Lógico, assim. Bom, se eu estou aqui como cacique agora, tem toda essa perseguição, essa pressão, imagine ir para um lugar mais à frente, como que vai ser? Que daí, tipo, eu vou estar lidando diretamente com pessoas de fora, né? Mas foi aí que a gente refletiu dentro da aldeia e falou assim, não, é um lugar de luta, né? Que é o lugar que você vai ter essa visibilidade e vai denunciar agora tudo que a gente está sofrendo. Que talvez se as pessoas não ouvissem, as pessoas que não conheçam isso vão ouvir. Mesmo com medo, indígenas, quilombolas, camponeses arriscam-se nas eleições. A gente tem medo porque nós já se pronunciamos contra o garimpo, contra a mineração ilegal, e aí a gente fica como se estivesse se escondendo, porque nós somos candidatos e não podemos colocar nossos adesivos em carros, por exemplo, de amigos, de apoiadores, porque pode sofrer ameaça, pode sofrer violência, queimar o carro, furar os pneus dos carros. Então, até isso a gente não está fazendo, para não piorar a situação dos nossos pares. O temor se justifica. Diversas ameaças contra a minha pessoa. A mais recente foi quando atiraram na minha casa, atiraram também no carro da minha mãe, né? Deixou a gente muito apavorado, levaram todos os objetos lá de casa, moto, alimentação, tudo, né? Deixando a gente amedrontado diante dessa situação de violência contra a gente. Né? Entendemos que tudo isso seja porque a gente está na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras camponesas, de ficar no seu território. Existe muito interesse e especulação imobiliária sobre a nossa comunidade. Então, tudo isso gera essa violência, né, que é a partir de uma desinformação. Né? É um grande desafio, mas, como a gente sempre diz, a luta continua e a gente permanece de cabeça erguida, fazendo o nosso trabalho com verdade, com honestidade, sem mentira, porque é também nesta política que a gente acredita. E contra essa política que cresceu vertiginosamente, a violência no campo e a política de terror imposta por atores do agronegócio e pela política agrária bolsonarista, como mostramos na série de vídeo-reportagens Terror Agrário, aqui do De Olho nos Ruralistas. Mas quem elege esses atores que perpetuam e institucionalizam a violência? Vários e vários políticos se elegeram, né, com a promessa para a sociedade de que, se fossem eleitos, iriam retirar o povo guarani daqui. E a sociedade votou e elegeu.
O resultado do pleito de 2018 tem sido uma política institucionalizada de morte. A invasão tem aumentado a partir de um discurso institucional. Então, se o latifundiário, o grande fazendeiro, ele vê que o governo brasileiro insiste e instiga para que eles possam invadir essas áreas, então eles vão invadir, porque eles sabem que eles não vão ser punidos por isso. E é o que tem acontecido. Além de assassinatos, o trabalho escravo contemporâneo tem crescido. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, houve um aumento de 113% no número de pessoas resgatadas. O número é potencialmente maior, já que vivemos um desmonte das políticas públicas e dos órgãos de fiscalização. Não sei quanto vocês viram a questão, por exemplo, das terras de Tunitatá. Nós tínhamos dado cerca de 19 alertas diários de desmatamento, claramente com área mínima 30, 40 alqueires, sem nenhuma ação do IBAMA. E na região exatamente ali, 7.000 minerações ilegais, 7.000 garimpos ilegais, todos invadindo a terra do Itunitatá, trazendo doenças e tudo mais. A criminalidade roda na Amazônia e é apoiada por políticos potentes. Os direitos territoriais indígenas têm sido duramente violados no governo Bolsonaro. A quantidade de invasões em 2021 é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, segundo dados do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. As violações se realizam ainda por uma política de omissão. Hoje, nos nossos territórios, a nossa saúde ela está escassa, né? Eu que estou em campanha e estive em pré-campanha, a gente recebeu muitas informações de desassistência mesmo, de não ter um carro para levar as pessoas para a cidade, de não ter gasolina, combustível para poder fazer assistência à família que necessita. E no nível do discurso, a violência também se dá pelo apagamento. Não existe olhar para outros biomas que já foram destruídos, como a Mata Atlântica, por exemplo. Dentro desse cenário político não existe mais esses biomas. Então, se não existe biomas, também é um meio de dizer que não existe mais indígena. Então, eu sempre falo que nós, os biomas e os indígenas, estamos na resistência. Diante dos crimes, uma das sensações é a impotência. Inclusive, meus amigos biólogos que trabalham na ilha de Maracá foram ameaçados de morte, foram roubados canoas de alumínio, barcos e motores de polpa. Então, a gente ficou assim, só assistindo essa violência, né? E aviões, muitos aviões aqui, aviões que caíam, helicóptero, e aí instrumentalizado, inclusive, por candidatos, né, aqui de movimentos aqui de empresas, instrumentalizando esse garimpo ilegal. E a gente ficou observando, porque nós somos poucos, nós somos pequenos, e não temos esse poder de fazer, a não ser entrar no Ministério Público, denunciar para a Polícia Federal. A violência se manifesta ainda pela impunidade. Para mim, assim, o que mais o que mais me marcou e que mais calejou e doeu, causou uma ferida dentro do meu peito foi, entre esses ataques, eles pegaram a minha mãe, né? A minha mãe foi uma pessoa que foi vítima desses ataques em 2017, onde eles pegaram ela e torturaram ela, cortaram todo o corpo dela, ela teve a mão esquerda decepada, né? Então, isso sim, a gente fez denúncia em tudo que a gente acha que teria direito, né? De fazer essas denúncias, de fazer justiça dentro da terra indígena, mas até hoje nós não recebemos nada relacionado a esse crime. A impunidade convive com a conivência do Estado, gerando aumento das milícias, pistolagem e permitindo a expansão do narcotráfico, sobretudo nas áreas de fronteira.
Diante desse quadro, muitas vezes o que se espera é o mínimo, a demarcação e a proteção dos territórios. Conseguir titular todos esses territórios, se não chegar nenhuma outra política pública, a gente ainda consegue sobreviver 200 anos. Porque lá tem os nossos remédios, ali tem os nossos alimentos, tem praticamente tudo lá dentro, né? É lógico que a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de tecnologias, a gente precisa de muito mais. Mas se não chegar, a gente ainda vive muito tempo, porque nós vivemos 300, 500 anos sem chegar nada, né? Ou quase nada. Mas muito sangue é derramado para assegurar os direitos territoriais de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais. Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Ainda assim, a resistência continua firme. Não dá para desistir, não dá para sair daqui, ir embora daqui para outro lugar e dizer, não, agora eu vou sair porque não aguento mais. Tipo, a gente tem que aguentar, né? Porque se a gente sai daqui, a gente perde o nosso espaço. E quais são as estratégias dos candidatos do campo, das florestas e das águas contra essas violências? Em primeiro plano está a demarcação de territórios indígenas, titulação de terras quilombolas, reforma agrária e vigilância territorial. Então é a retomada da demarcação dos territórios indígenas, a proteção desses territórios e a segurança indígena dentro desses territórios, porque por mais que seja uma terra demarcada, as pessoas sofrem, né, processos violentos por conta da exploração ilegal de madeira, de garimpo. Né? Então é a proteção e a segurança nos territórios. Né? E a gestão desses territórios. Precisamos de ter condições para poder fazer a gestão, fortalecer as iniciativas próprias, né, de cada povo. Na sequência, pretende se transformar em política pública experiências que já existem de manutenção dos povos no território com dignidade. Nossa resistência está na construção da agroecologia, na construção das experiências concretas de promoção, de educação, de pesquisa em agroecologia. São várias as experiências protagonizadas principalmente por mulheres e por jovens, de tecnologias sociais que contribuem para o uso sustentável e para o uso eficiente dos nossos bens comuns, da nossa água, das nossas sementes crioulas. O trabalho das feiras agroecológicas que promovem o acesso a alimentos saudáveis para a população urbana. Então, a nossa resistência está nessa prática do fazer agroecologia, na organização política dos agricultores e agricultoras, nos movimentos sociais. Contra as igrejas fundamentalistas que propagam racismo, intolerância religiosa e a bancada da Bíblia, Sônia Guajajara tem uma proposta. Para a gente formar ali uma bancada da cultura, das culturas, né? E aí a gente contrapor também, inclusive, essa bancada da Bíblia, que tenta a todo custo impor sua fé em detrimento da diversidade cultural, né? E a gente quer muito ter essa bancada forte ali também, com essas representações diversas para a gente fazer essa luta ali agora diretamente dentro do sistema. E no horizonte está a política do bem viver para todos. Nos falaram uma vez que índio não gosta de trabalhar, que índio gosta de sombra e água fresca. E hoje eu estou aqui para confirmar que é verdade isso. A gente está nessa luta por sombra e água fresca para todos nós, né? Porque acho que isso é o bem viver, o bem comum de todos os seres vivos. Quem não gosta, né? E eu acredito que esse lugar de destruição das florestas, esse lugar de destruição do mundo, não vai levar ninguém para esse lugar. Então, acho que a gente precisa querer, todos nós precisamos querer sombra e água fresca. Até. Para acompanhar mais da luta pela vida, pelos biomas e florestas de pé, assista ao nosso episódio Voto pelo Clima. Mirando as eleições, a campanha nacional contra a violência no campo lançou uma carta compromisso. Confira os candidatos que se comprometeram com a segurança de comunidades indígenas, camponesas e quilombolas. Lembre-se que a escolha de seu candidato pode trazer vida ou mais mortes. Essa eleição das mais importantes, vai ser a mais importante desde a redemocratização. É fundamental a gente se posicionar entre a civilização e a barbárie. Até porque no período Bolsonaro, praticamente nenhum movimento social fez mais luta, por conta da perseguição. Né? No governo Bolsonaro as pessoas não podem se posicionar, né, no aniversário que o outro vai lá e mata ele, né, e tenta matar os outros convidados. Já no governo Lula a gente tem pelo menos o direito de lutar por direito.
Vem manter o espírito intacto sem arara cantando. Vem manter o espírito intacto sem água jorrando. Vem manter o espírito intacto sem comida chegando. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Pode ver, vem todo mundo aqui, ninguém tá com nada mais, ninguém tá com arma, ninguém tá com metralhadora, ninguém tem revólver, ninguém tem faca, ninguém tem nada não, pode vir. Seu maior medo está na minha pele, seu maior medo está na minha pele.